Essa é outra questão, foi do Enem 2017, né? É outra questão conceitual, tá bom, pessoal? Não tem cálculo nenhum, também interpretação de gráfico, tá certo? E a questão diz o seguinte, que a figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada, né? Então ele dá aí os 5 tipos de lâmpada. Tem a lâmpada de haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, diodo emissor de luz, né? As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. Então aqui a gente tem abaixo das curvas de absorção, essa área sombreada aqui vai representar, essa área vai ser proporcional à intensidade. Quanto maior a área, maior a intensidade, né? A intensidade liberada por essa lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda, né? Tá certo? O V e V são as regiões de ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. E aí fala que um arquiteto que deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada, diz que um arquiteto ele deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produz uma boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. E aí ele pergunta qual dessas lâmpadas o arquiteto vai ter que usar. Bem, o que acontece aqui? Ele tem dois objetivos nessa questão. Ele quer produzir uma boa iluminação e ele quer que o ambiente não aqueça, né? E aí a gente tem que se lembrar do seguinte, que as ondas eletromagnéticas, pessoal, elas transportam calor, tá certo? Por irradiação na região do infravermelho, né? As ondas de calor são as ondas de infravermelho. Vocês lembram lá em Física 2? Propagação do calor por irradiação, né? Tem propagação do calor por condução, por convecção e por irradiação. As ondas, e que é a luz, né? Tá certo? Quando você está num dia de verão, você está num lugar que tá muito sol, recebendo raios luminosos, e você tem aquela sensação térmica de calor, né? Essa sensação está sendo produzida pelo calor absorvido da luz, porque a luz ela transporta calor. E esse calor transportado, ele é basicamente transportado pelas ondas de infravermelho, né? Então, o que acontece? A gente vai ter que olhar aqui para a faixa de infravermelho e ver, tá certo? Em qual delas a emissão de intensidade é menor. É a primeira coisa a se fazer. Se a gente olhar aqui, o tungstênio aqui emite mais no infravermelho, vocês estão vendo? Depois seria quem, pessoal? Mais ou menos aí. Xenon, basicamente, né? E aí, emite muito pouco o haleto metálico, o mercúrio e o LED. Não é? É basicamente... O haleto metálico, o mercúrio e o LED é basicamente a mesma coisa, não é? Se a gente for ver. Mas ele não quer somente que não aqueça. Ele tem uma outra coisa que ele quer também que faça. Que tenha uma boa iluminação. E aí, ele dá para a gente essas linhas pontilhadas, e ele fala que essas linhas pontilhadas têm a ver com a sensibilidade do olho, né? Então, quer dizer, por exemplo, se a gente olhar o haleto metálico, as curvas de sensibilidade são essas aqui. Repare que elas estão bem distantes das curvas de absorção, vocês estão vendo? Significando o quê? Que o olho vai ser pouco sensível ao haleto metálico. A mesma coisa o tungstênio, né? Essas curvas de absorção e sensibilidade não casam. O que vai permitir a boa percepção de iluminação vai ser o casamento das curvas. Vai ter que ser o casamento das curvas de sensibilidade, as linhas pontilhadas e as curvas de absorção. Qual delas a gente tem o melhor casamento entre as duas curvas, pessoal? Que vai permitir concluir que a pessoa vai perceber uma boa iluminação, né? Vai ter uma percepção de boa iluminação. É o LED, só vocês verem, ó.
você vê que tem o mesmo comportamento aqui, né? Tá certo? Tá seguindo a mesma tendência, né? É o que segue mais a mesma tendência, né? O que está mais dentro da curva de absorção, tá certo? Na faixa do visível, que é o mais importante, né? Que são os comprimentos de onda que a gente vê, tá certo? Então a resposta é letra E, vai ser o LED.